um dos resultados da Reforma Protestante, um dos resultados ruins da Reforma Protestante, não é diretamente uma coisa que decorre da reforma em si, mas tem sua relação e é uma coisa ruim, é a fragmentação da igreja. Nós dizemos no credo apostólico que nós cremos na Santa Igreja Católica. A gente não diz católica por causa da denominação, aí eu brinco que a gente tem problema, porque tem universal, tem mundial, tem internacional, aí não dá para dizer global também, aí tem que dizer, creio na Santa Igreja espalhada por toda a face da terra e ao longo do tempo, da história. Mas a gente diz que crê na universalidade, digamos assim, da igreja. Nós dizemos que cremos na comunhão dos santos, mas a igreja evangélica é extremamente dividida. Ela é dividida, muitas vezes as divisões são fruto de compreensões diferentes, e isso não é ruim. Não é ruim você ter identidade confessional, não é ruim, não é essa a questão. Mas nem sempre as divisões são por questões doutrinárias, muitas vezes as divisões são por outras causas. Saindo então um pouco dessa igreja una, essa igreja católica, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, que se divide em várias denominações, nós temos, por exemplo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, profundas divisões entre grupos. E quando a gente vai então para o nível da igreja local, sempre há muita divisão. Igrejas passam por rachas, pessoas saem magoadas da igreja, famílias às vezes não gostam umas das outras numa comunidade, e isso não é uma realidade de uma igreja específica, dá para dizer, a igreja assim, tal é assim. Isso é uma realidade que permeia a vida de muitas comunidades, muitas igrejas locais. Você já tem isso lá no Novo Testamento. Paulo fala mais de uma vez sobre igrejas divididas. Vocês lembram da primeira carta aos Coríntios, Paulo falando que tinha partidos dentro da igreja. Você tinha o partido de Pedro, você tinha o partido de Paulo, você tinha o partido de Apolo, você tinha o partido daqueles mais espirituais, diziam assim, eu não sou nem de Pedro, eu não sou nem de Apolo, eu não sou nem de Paulo, eu sou de Jesus, mas acabava funcionando como um partido também. E aí Paulo lembra, mas o que... Paulo não pergunta quem é Paulo, quem é Pedro ou quem é Apolo. Paulo pergunta o que é Pedro, o que é Paulo, o que é Apolo, se não instrumentos, se não ferramentas na mão de Deus. Então, por que vocês estão se dividindo por causa disso? Às vezes a gente se divide na igreja por questões legítimas, na igreja local, às vezes a gente se divide por questões legítimas, e não há problema em quando a gente divide-se por questões legítimas. A igreja faz parte de uma característica a reforma, quando falou das características de uma igreja verdadeira, ela deu 3. Uma era a exposição fiel das Escrituras, a segunda era a administração correta dos sacramentos, e a terceira era a correta administração da disciplina. Disciplina a gente costuma pensar só como expulsar as pessoas. Não, gente, disciplina não é só expulsar. Disciplina é dizer quem faz parte do povo e quem não faz. E a igreja foi dada essa tarefa. Que é isso, pastor? Foi? Não, foi. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Mateus 18, se teu irmão te ofender, fala diretamente, Jesus falando, se teu irmão te ofender, fala diretamente com ele. Se ele não aceitar a repreensão, traz uma terceira pessoa. Não aceitou, leva à igreja. Se não aceitar, trate-o como gentil e como publicano. Faz parte da verdadeira igreja dizer quem a gente recebe, quem a gente não recebe como batismo. Por isso que a gente faz discipulado, por isso que o conselho examina quem vai ser batizado ou fazer profissão de fé, porque faz parte essa separação. A Bíblia separa a humanidade entre aqueles que pertencem à igreja e aqueles que não pertencem.
O problema é que a gente se divide dentro do povo de Deus. Eu não estou falando de fazer distinção entre quem é povo de Deus e quem não é. É fazer distinção entre irmãos. E Éfeso era uma igreja que sofria com essa questão. Paulo gasta então uma parte da sua carta falando desses relacionamentos. Porque o pecado, meus irmãos, ele separa a gente de Deus, mas ele separa a gente um dos outros. Já no capítulo 5, Paulo vai falar sobre um outro tipo de relacionamento. Vai falar do relacionamento marido e mulher, vai falar do relacionamento pais e filhos, vai falar do relacionamento entre escravos e senhores, porque o pecado gera separação. E o pecado também gera separação dentro da igreja. Às vezes, por motivos lícitos, pessoas que não se arrependem devem ser separadas do povo de Deus. É para isso que serve a disciplina. Mas a gente às vezes se separa, mesmo todo mundo professando a mesma fé, mesmo todo mundo querendo seguir o mesmo Jesus Cristo. E isso é um câncer, meus irmãos, na igreja. Isso mata a igreja por dentro. Paulo, eu falei de Paulo na carta aos Coríntios, agora a Éfeso. Você vê a mesma coisa. Quando Jesus Cristo escreve as 7 cartas, as 7 igrejas da província romana da Ásia. Quando Paulo fala, quando Jesus escreve uma das cartas dizendo que vocês perderam o primeiro amor, a gente costuma pensar nesse primeiro amor como sendo aquele amor, aquela paixão do novo convertido, né? A gente não fala umas coisas assim? Quando eu era novo convertido, eu perdi o primeiro amor, eu era mais empolgado. É provável que seja isso, mas nada na passagem dá a entender que o amor é em relação a Deus. Nada na passagem. E é possível, porque a passagem vem falando de relacionamento entre as pessoas. Que a passagem fale de relacionamentos entre a gente. A gente perdeu o primeiro amor na vivência comunitária. E o que a igreja acontece com essa igreja, que é muito curioso, é que essa igreja, outras igrejas foram criticadas por passar a mão em cima da heresia, passar a mão na cabeça do herege. E Jesus é duro, manda ele embora. Vocês estão aceitando a doutrina de Jezabel dentro da comunidade. Manda embora. Discipline, repreenda. Então uma comunidade é repreendida porque faz vista grossa ao erro doutrinário, faz vista grossa à heresia. Só que essa comunidade não. Ela é elogiada porque ela é firme na doutrina. Só que parece que ela é firme na doutrina, mas é fraca no amor. Então, essa questão do amor é uma questão importante. Essa questão da comunhão e da relação dentro da igreja é importante. E esse texto que nós lemos é um problema que a igreja enfrenta. Se durante a Idade Média a igreja foi meio que mantida à base da espada, depois que a espada parou de poder controlar mais a religião das pessoas, a igreja se pulverizou. E meus irmãos, onde tem gente, tem divisão. Onde tem gente, tem conflito. Onde tem gente, tem briga, tem inveja, tem ciúme, tem rancor. A questão é como a gente lida com essas coisas. A questão é como a gente entende que Jesus e Deus lidam com essas coisas, e a nossa forma de lidar com elas depende de como Deus lida com essas coisas. E essa passagem que nós lemos da carta de Paulo a Éfeso, ela começa dizendo algo interessante no versículo 1. Ela diz assim: rogo-vos, e esse rogar é enfático. Paulo está dizendo assim: gente, eu estou suplicando, eu estou pedindo, por favor, né? Por favor, ele fala baseado em uma certa autoridade que eu vou expor, mas é uma insistência. Eu rogo-vos, pois. Esse pois é baseado em quê? Vocês sabem que isso é uma conjunção, ela precisa estar ligada a alguma coisa que veio antes. O que é que veio antes? 3 capítulos. Não é o versículo anterior, são 3 capítulos. Que capítulos? Resumindo, o que é que esses capítulos falam? Que todos nós, cristãos, aqui gentios, a maioria, pelo menos até onde eu sei não tem ninguém judeu aqui,
todos nós cristãos gentios éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus. E Ele nos reconciliou com seu Filho. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio do sacrifício do seu Filho. E aí, por meio do sangue de Cristo, Ele trouxe reconciliação, não só nossa em relação a Deus, mas Ele trouxe reconciliação na comunidade. Agora, para Deus não há mais gentio, não há mais judeu, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Baseados nisso, que Deus amou cada um de vocês e amou a mim, quando eu ainda era um inimigo dele, quando eu ainda era um rebelde. Ele está dizendo, baseado nisso, baseado numa comunhão, não que a gente consegue, uma comunhão que a gente consegue pelo nosso esforço, baseado numa comunhão, numa reconciliação que Jesus já obteve na cruz. Eu rogo-vos que vocês, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Se a gente fosse, você tem aí no seu boletim espaço para colocar, se você quiser colocar um título, o título desse sermão é Nosso Deus é Comunhão, e se você quiser já anotar um primeiro ponto, é que a nossa comunhão já foi conquistada pelo Deus Trino. E ele vem falando do Deus Trino nesses 3 capítulos, falando do papel do Deus Pai, falando do papel do Deus Filho, falando do papel do Deus Espírito. E ele diz assim, a partir disso, a partir de que vocês são agora, por causa dessa ação redentora do Deus Trino, eu chamo vocês para que vocês vivam de forma digna de quem vocês já são. Vocês já prestaram atenção que na nossa liturgia, geralmente como a igreja presbiteriana faz, geralmente a gente faz o quê? Adoração, é baseado em Isaías 6, adoração, contrição, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós lembramos-nos que somos perdoados. Aí nós temos intercessão em ação de graças, nós temos edificação, quando a palavra é exposta, e nós temos envio ou dedicação. Hoje a gente começou ao contrário, invertemos a primeira parte, a gente tirou a adoração, botou logo a contrição. Calvino começava assim, só para mostrar, a ideia era mostrar que é possível fazer, a liturgia tem suas partes, como é que a gente organiza ela, isso aí não tem uma regra que a gente precisa seguir assim, mas tem uma coisa que eu acho que é um princípio bacana. Eu estou agora expondo aos irmãos, pelo menos eu espero estar expondo o que a palavra de Deus diz e como a gente deve viver. Mas eu não estou expondo isso para que vocês saibam como vocês devem viver para serem perdoados. Por quê? Porque vocês já foram perdoados e já foram lembrados disso no início do culto. Eu não estou pregando para dizer a vocês assim, façam isso, para vocês serem aceitos por Deus, meus irmãos. Não, eu estou pregando dizendo assim, já que vocês foram aceitos por Deus, vivamos assim e assado. Se costuma dizer, e já se percebeu, que Paulo, ele costuma escrever as cartas dele. Vocês lembram aquele negócio de português? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo? Paulo usa o subjuntivo, mas aqui eu quero falar de 2 modos que são comuns nas cartas de Paulo, e dá para dividir a carta de Paulo quase que de forma clara, uma preponderância do modo indicativo, uma preponderância do modo imperativo. Indicativo, lembrando aí, né, pessoal que faz tempo que não estuda português, pessoal mais novinho fez vestibular, lembra talvez. Modo indicativo é aquele modo que indica o fato, ou um fato passado, do presente ou do futuro, mas ele indica um fato, ele indica uma realidade. Modo imperativo pode ser uma ordem, pode ser uma sugestão, mas vamos trabalhar aqui com a ordem. Quando eu digo assim, sei lá, Pastor Marcos é bonito, isso é um fato, é modo indicativo, é um modo indicativo, é um fato, eu estou descrevendo um fato. Pastor Marcos é um homem bonito, é um senhor bonito. Não é verdade,
é um senhor bonito. Pronto, isso é um fato, eu estou indicando uma realidade. Agora, se eu digo assim, pastor Marcos, cuide da sua pele para continuar mais bonito, continuar bonito. Então eu estou dando uma sugestão, cuide, faça alguma coisa. Quando você olha para as cartas de Paulo, é interessante, ele começa, metade das cartas, até agora, até o capítulo 3, há uma preponderância do modo indicativo. Paulo está dizendo, Deus fez isso por causa de vocês, Jesus fez isso, o Espírito fez isso, Deus fez isso, aquilo, a partir do 4, Paulo agora começa a dizer, por causa do que Deus fez, faça. Romanos, onde é que começa a seção imperativa de Romanos? Imperativa não é boa palavra, né? A preponderância do modo imperativo em Romanos. Romanos 12, 1. Se você abrir Romanos 12, 1, tem lá assim escrito, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, igualzinho aqui de Gálatas, de Efésios, igualzinho, rogo-vos, pois. Esse pois faz referência ao quê? Tudo o que ele disse até agora, que vocês foram justificados por causa de Cristo, que vocês foram santificados, o papel do Espírito Santo, vocês foram reconciliados com Deus, tem paz com Deus, nada separará você do amor de Cristo, nada separará você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele já está dizendo, minha irmã, ou meu irmão, você já pertence a Deus. Por causa disso, viva assim. Não é viva assim para pertencer a Cristo. É porque eu estou andando e estou atrapalhando, é? Tá, vou ficar aqui no meio. É porque eu já pertenço a Cristo. É porque eu já pertenço a Cristo que eu tenho que viver de forma correta. E Paulo está dizendo aqui, então, na sua carta à igreja de Éfeso, vocês já foram aceitos por Deus, quer seja gentil, quer seja judeu. Não se separem. Viver de forma digna, em alguma medida tem a ver com o final da carta, até o final da carta, mas tem a ver assim, viver de forma digna de quem vocês já são, tem a ver com viver em unidade dentro do povo de Deus. Aqui no contexto é grego, é gentil e judeu, mas a gente pode se dividir por questões raciais, e no Brasil isso é um problema ainda. A gente cansa de ouvir histórias de evangélicos que têm pensamentos racistas, que não quer que sua filha ou seu filho branco case com negros. A gente até perdoa alguns mais velhos, como por exemplo uma amiga minha que é crente, mulher de pastor, e a avó dela crente, presbiteriana, que dizia assim, não gostava de um genro porque ele era negro, porque ele é negro, só que quando ela ficou doente foi o único que cuidou dela. E aí ela diz, fulano é negro, mas ele tem alma de branco. E a gente aceita isso. A gente é condescendente com esse tipo de coisa. A gente é condescendente com esse tipo de coisa. Uma vez eu disse a um tio meu assim, eu tinha uns 22 anos, tinha começado a namorar com Jéssica. Aí vocês sabem, eu chamo Jéssica de neguinha. E aí eu cheguei no interior e meu tio disse assim, ele é evangélico. Ele é bem do interiorzão, assim, bem da fazenda aí. Eu com 22 anos, meu filho já namora. Aí eu disse, já tio, neguinha tá lá em Natal. Meu filho, tanta menina branca bonita. Não, tio, neguinha é forma de dizer. E eu ainda fui tentar me justificar. Por quê? Porque a gente pensa assim, não vale a pena, tem que aceitar esse racismo entranhado.
A gente pode se dividir por questões sociais. O filho do pobre, às vezes, na igreja, sofre mais do que o filho do rico. O filho de gente que tem família na igreja sofre menos do que aqueles que não têm família na igreja. A gente faz, às vezes, distinção social por causa de grau acadêmico, ou faz distinção entre as pessoas, faz acepção de pessoas por causa de formação, o tipo de emprego que a pessoa tem, o tipo de renda que a pessoa tem. A gente faz. E eu não estou falando da gente, igreja, presbiteriana, Natal. Estou falando do nosso pecado. O pecado faz que a gente seja assim. A gente faz, às vezes, um tipo de distinção. Uma coisa é você dizer, na igreja presbiteriana no Brasil não existe ministério ordenado feminino. Outra coisa é você achar que o homem é melhor do que a mulher. São coisas completamente diferentes. É você não ser capaz de aceitar que uma mulher exerça liderança. Ela não tem, na igreja presbiteriana do Brasil, liderança ordenada. Liderança ordenada é diferente de impedi-las de exercer liderança. Então a gente pode fazer divisões que Jesus não faz mais. Paulo diz assim: em Cristo não há mais gentil, nem judeu, escravo, nem liberto, homem ou mulher. Mas a gente faz esse tipo de... A gente tem, às vezes, uma ética ou uma moral diferente para filho homem e para filha mulher. A gente quer que o filho homem namore todas as meninas, às vezes, da igreja. E a gente não tem uma visão ruim. Eu tenho muitos amigos crentes que namoraram várias meninas, ninguém diz nada. Mas se a menina namorar o quarto cara, todo mundo acha aquela menina uma namoradeira, sei lá como é que vai chamar. E com isso eu não estou querendo dizer que tem que liberar para os dois namorarem quantas... Não, eu só estou dizendo que a gente tem juízo de valor diferente. A gente usa de 2 pesos e de 2 medidas. E isso macula a unidade da igreja. Em Cristo não há mais isso. Eu vou pular, meus irmãos, 2 versículos e volto para eles já já. Se você continuar no seu texto aí, em Efésios 4, e você pular comigo os versículos 2 e 3 e for para os 4, 5 e 6, você vai ler o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A gente pode resumir essa passagem dizendo que a Trindade é a base da nossa comunhão. Até agora Paulo vinha dizendo o que é que a Trindade fez para que a gente tenha comunhão. E agora ele está dizendo, e olhe para a Trindade, a própria Trindade é um exemplo de comunhão. Perceba que ele cita: há um só Espírito, há um só Senhor, que é Jesus Cristo, na linguagem de Paulo, e há um só Deus. Só isso já era suficiente para nos levar a viver de forma digna da nossa, nos fazer entender que devemos viver de forma digna da nossa vocação. Nosso Deus é comunhão e Ele espera isso de nós. Jesus Cristo diz assim: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Há um só Deus, há um só Filho e há um só Espírito. Só que Paulo diz mais coisas. Ele diz, esse Espírito, lá na frente ele diz assim: esse Deus que é Pai, Ele é Pai de todos nós. Ele é Pai de todos nós. Ele está sobre, ou tem autoridade sobre todos nós. Ele age por meio de todos nós, por meio da sua santa vontade soberana, mas também por meio de dons espirituais que Ele dá, que é a segunda parte do capítulo 4, e que eu vou pregar uma outra vez, não hoje, mas ela é importante, porque o que Paulo está pontuando agora aqui é a unidade. Já já ele vai falar da diversidade. A igreja é um lugar de unidade e diversidade. A diversidade a gente fica para depois. Mas Paulo está dizendo assim: mas Deus é o mesmo Deus, é o mesmo Pai que age por meio de todos. Ele chama uns para uma coisa, outros para outra. Ele dá uns dons
para X, dá outro dom para Y, dá outro dom para Z. Ele age por meio de todos e ele está em todos. É o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habitou em Paulo, habitou em Santo Agostinho, habitou em Calvino, habitou em William Calvin Porter, que começou essa igreja. É o mesmo Espírito. É a mesma fé. Há uma disputa entre os comentaristas se a fé aqui é todos nós cremos na mesma coisa, no sentido de cada um de nós subjetivamente, no sentido de eu e você depositamos fé em Jesus Cristo, ou fé aqui é uma expressão que é comum na Bíblia também, e eu acho que é o sentido, é o que se chama de fé objetiva. Vocês lembram lá em Judas, na carta de Judas, versículo 3, a fé uma vez entregue aos santos. É um conjunto de verdades, é um conjunto de doutrinas. E Paulo lá, no versículo 14, vai voltar a falar de novo como a fé, nesse sentido, como um conjunto de doutrinas. Mas uma coisa não precisa anular a outra. A gente crê, a gente tem em comum um conjunto de doutrinas e nós temos em comum o fato de que nós cremos. Isso é importante se dizer, porque Paulo não está dizendo assim, gente, para se manter unido vale qualquer coisa. O que você crê está valendo. Falou o nome de Jesus, está valendo. Não está valendo não. A gente vive numa época, tem se chamado essa questão de politicamente correto, que a gente não pode dizer assim, fulano, eu acho que você está errado isso aí, a Bíblia não ensina isso não. A pior coisa do mundo que você pode fazer na igreja é dizer assim, mas você já olhou que a Bíblia diz isso, diz aquilo, aí se for no Facebook, aí vem logo aquela galera do não julgueis para não ser julgado, né? O pastor pode, sei lá, fazer o que quiser na igreja dele. Aí a pessoa diz assim, mas isso não é bíblico não. Aí, mas o importante é ganhar almas para Jesus. Não julgueis para não ser julgado. Cara, isso não tem nada, não julgueis para não ser julgado, não tem nada a ver com essa passagem, com esse tipo de ideia. O mesmo sermão do monte que Jesus diz, é o mesmo sermão. Jesus diz, não julgueis para não ser julgado. Ele diz, conhecereis as árvores pelos seus frutos. Isso é ou não é um julgamento? É ou não é, gente? Quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, Jesus está dizendo, você não tem o direito, você não tem como saber o futuro eterno de ninguém. Eu não sei como Amanda vai terminar a vida dela na sua relação com Jesus. Eu não conheço profundamente o coração, nem o meu, que é enganoso, quanto mais o coração do outro. Eu não tenho como dizer com 100% de certeza que alguém vai ser salvo. Eu não posso, quem vai julgar é o meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso dizer com toda tranquilidade do mundo que tal comportamento é pecado, porque a Bíblia diz. Eu posso dizer com todas as letras, fulano está se comportando como um ímpio, ou fulano está ensinando algo que contradiz as escrituras. Não julgueis para não ser julgado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É o mesmo sermão. Jesus diz, não julgueis para não ser julgados. E depois diz, conhecereis a árvore pelos seus frutos. É o mesmo Paulo que diz para a gente ser manso e todas essas questões, que diz assim, quando você for escolher seus oficiais, faça julgamentos. Observe se ele é assim, se ele é assim, se ele é assim, se ele é assim, se ele é assim. É o mesmo Jesus que diz, vocês conversem com o cara, se o cara não se arrepender, trate-o como gentil e como publicano. Então Paulo não está dizendo assim, busquem a paz de qualquer jeito, abram mão dos valores, abram mão da doutrina, abram mão do ensino bíblico, abram mão da identidade que vocês têm em Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque ele diz, se é seu irmão, você tem a mesma fé dele. É óbvio que nós temos crenças, alguns detalhes de crenças, alguns aspectos das crenças nos dividem entre evangélicos.
Mas qualquer irmão que a gente, inclusive quando celebra a ceia aqui, a gente diz: se você é irmão de uma igreja evangélica e está em plena comunhão com a sua comunidade, essa mesa não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, essa mesa não pertence à Igreja Presbiteriana de Natal, essa mesa é do Senhor. Se você é membro de uma igreja evangélica e quer participar da ceia, aliás, quer não, é bom que ele participe da mesa conosco. Agora a gente não diz assim: qualquer ser humano que estiver aqui dentro, creia no que você quiser crer, o que passar na sua cabeça, coma aqui desse pão. Não é isso que a gente diz, gente. A gente não diz isso. Ou diz? Ou diz. E se disser, é pecado. A gente precisa então entender que a doutrina é importante, e Paulo usa ela como um elemento que nos une. Mas eu ia dizendo, é verdade, nós temos detalhes que nos dividem. Mas se você, as perguntas que a gente faz quando batiza, a gente teve um batismo há pouco tempo, batismo e profissão de fé. Todas as perguntas quando a gente batiza alguém, a gente pergunta assim: você crê na predestinação? Já prestou atenção que a gente não pergunta isso? Embora seja uma igreja presbiteriana, a gente não pergunta: você crê na predestinação? A gente não pergunta isso. Por quê? Porque isso é uma doutrina que não faz parte do escopo principal das Escrituras, a ponto de que se alguém não crê nisso, crê diferente, não é nosso irmão. Agora, a gente pergunta: você crê na Trindade? Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Isso aí eu não sei, eu tenho assim... então senta lá e a gente conversa de novo depois para ver outro dia para você se batizar. Porque não dá, gente. Se o cara chegar aqui e a gente perguntar: você crê que existe só um Deus e 3 pessoas? O cara disser: pastor, essa parte aí eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. A gente com educação vai dizer: então senta lá, depois a gente conversa. Pode, gente, batizar? Pode batizar uma criatura dessa, gente? Não pode, porque há uma fé entregue uma vez aos santos. Paulo fala nas suas cartas pastorais: o depósito da fé. Timóteo, o Tito, seja fiel ao depósito da fé. Mas nós temos, e aí eu encerro, os 2 versículos que eu pulei. Eu pulei os versículos 2 e 3, eles dizem assim. Eu vou ler o 1 só para a gente não ficar confuso, mas vou expor o 2 e o 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Aí ele vai explicar o que é que significa andar de modo digno: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Perceba que Paulo vem até o 3 dizendo: o que a Trindade fez foi isso, 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 isso. Ele poderia começar com a segunda parte do sermão que eu dei, né? Que são os versículos 4 a 6. Mas não, ele coloca depois, de novo falando da Trindade. Parece que Paulo, no meio da discussão sobre a Trindade e como ela está envolvida com a nossa comunhão, a comunhão na igreja, ele bota uma parte dizendo assim: o imperativo: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E aí ele dá algumas características. Ele diz, primeiro, e ele bota em conjunto, ele diz: nós devemos ser humildes e mansos. Quem é que disse assim, que eu sou manso e humilde de coração? Paulo está dizendo assim: sejam iguais a Jesus, que é manso e humilde. Humildade não era uma virtude no mundo grego-romano, e Paulo está escrevendo para uma cidade grega, de cultura grega na Ásia, mas de cultura grega. Não era. Humildade era uma característica do escravo no mundo grego-romano. Não era bem visto ser humilde. O que é humilde? A gente às vezes tem confusão com ser humilde. C.S. Lewis, eu acho que explica bem isso. Ele diz assim: ser humilde não é assim: você é um excelente carpinteiro. Aí você faz um móvel super bonito, ficou bom, você sabe que é bom, todo mundo diz que é bom, e você diz: não, ficou ruim. Não, isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Você pensou, o Luan chega aqui e aí: não, pastor, eu sei umas notinhas. Mas a gente às vezes não confunde isso com humildade.
Eu sei umas notinhas, aprendi um dia desse. Se eu brincar, sabe mais do que eu. Isso é falsa modéstia, gente, isso não é humildade. A humildade é quando o Luan, se ele conhecer um cara que toca melhor do que ele, Luan não fica com raiva. E Luan sabe reconhecer, ele toca melhor do que eu. Não é você se desvalorizar. Humildade tem mais a ver com você valorizar o outro. Que outro? Aquele que era inimigo de Deus igual a você, que Deus amou, por quem Jesus derramou o sangue, em quem o Espírito Santo habita. Meu amigo, se a gente vivesse na igreja, tendo sempre o outro, como Paulo orienta, sempre o outro como melhor do que eu, mesmo que o outro seja... eu seja alguém mais velho e o outro seja mais novo, eu seja rico, o outro seja mais pobre, e vice-versa. Às vezes o jovem é orgulhoso, eu seja jovem e fique julgando, e eu consiga perceber a virtude do mais velho, eu seja pobre e não fique julgando os outros, consiga ver a virtude de quem conseguiu fazer dinheiro trabalhando, e assim por diante. Só que quando a gente cria ranço do outro, a gente não consegue mais ver nada de bom nele. Tudo o que ele faz, a gente diz assim, fulano, a gente diz assim, lá no nosso coração, a gente não diz assim de boca para fora porque a gente tem vergonha, mas a gente diz assim, tudo que fulano faz me dá nojo. Quando a gente não gosta da pessoa, e nós brasileiros temos essa característica, nós somos seres extremamente passionais, é da nossa cultura. Quando a gente não gosta, às vezes você diz assim para a pessoa, mas por que você não gosta de fulano? Aí a pessoa diz, não gosto porque eu não gosto. Tem ou não tem isso? Você nunca ouviu isso na sua vida. Você nunca viu isso na igreja. Aí Paulo está dizendo, Deus fez isso tudo, mas você tem sua parte para fazer, e sua parte é ser humilde. Ser manso, o que é ser manso? Não é ser frouxo. Ser manso não é ser frouxo. De novo, a gente tem uma virtude que a gente tende a transformar num defeito. Não é ser frouxo. Ser manso é alguém que tem domínio sobre a sua ira. Ele sabe que a ira pode ser justa. A ira pode ser justa. Lembre-se de Jesus Cristo, sou manso e humilde de coração. E ele desceu o chicote nos vendedores do templo. Ele muito carinhosamente chamava os fariseus de raça de víboras, sepulcro caiado. Ser manso não é ser frouxo. Tem gente que passa por mansa, mas é frouxa. Não tem coragem de combater o erro, não tem coragem de combater o mal. Isso não é mansidão, isso é frouxidão. Agora, o que o texto diz de manso é alguém que abre mão até dos seus próprios direitos. Eu fui ofendido, o outro está errado, mas eu vou ter paz com ele, mesmo que ele não peça perdão. É isso que a Bíblia chama de manso. Jesus Cristo, ele não nos amou porque nós o amamos primeiro. Nós éramos rebeldes, é o que Efésios começou dizendo. Todos vocês eram rebeldes, todos vocês eram inimigos de Deus, mas mesmo assim, ele morreu por você para reconciliar-se com você. Então, a gente vive numa sociedade de muitos direitos, a gente quer os nossos direitos o tempo todo, e não é errado querer os nossos direitos. A Bíblia não é contra a justiça, mas o justo, o crente, principalmente dentro da comunidade, ele aceita o sapo, usando linguagem do dia a dia, e para mim isso é muito difícil, não é uma coisa fácil para mim, mas não estou dizendo para vocês coisas que eu já superei, estou dizendo coisas que eu luto também. Mas o manso, o que a Bíblia chama de manso, para usar uma linguagem popular, é o cara que aguenta engolir sapo. Pega um cururu deste tamanho, desce rasgando e ele aceita, porque fizeram isso com o Senhor dele. Cuspiram no Senhor dele,
zombaram do Senhor dele, crucificaram o Senhor dele. Esse Senhor dele que estava na glória, diz Filipenses 2, estava na glória, deixou sua glória e se fez servo. Servo lá se fez assim, ninguém. E foi fiel até a morte e morte de cruz. A cruz, gente, era a morte mais desprezível que você conseguia imaginar. E Jesus Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Por que você acha que tem que sempre fazer valer seus direitos? Porque a gente não aprende, e aí eu me incluo, a engolir sapo. Quando é para o outro engolir sapo, é justo que você se ire, é justo que você lute. Aqui é que está a diferença do cristão. Ele vê, estão querendo forçar o nosso irmão presbítero André a engolir um sapo, e não é justo. Eu olho e digo, não é justo, não é justo, isso não é justo. Mas quando é para eu engolir um sapo, aí eu tenho que andar a segunda milha, eu tenho que dar outra face. É isso, é engolir sapo, é ser manso. Ser manso não é deixar o cara me espancar até a morte, não, gente, mas é ser capaz de abrir mão dos meus direitos pelo bem da comunidade. Ser humilde, ser manso. E encerrando, ele diz longanimidade. Ele diz, e suportando, elas também estão relacionadas. Longanimidade e suportando tem a ver com: eu estou caminhando com fulano, eu já disse 300 vezes para fulano não fazer certas coisas, e fulano faz, e fulano chega quebrado, chorando. Eu não consigo mais achar de verdade, no fundo do meu coração, eu não consigo mais achar que fulano está arrependido. Eu não consigo. Eu acho que é falso. Mas Jesus manda eu ir de novo, mesmo que eu acho que não é verdadeiro. É isso que é ser longânimo. No casamento não é assim, gente. Não tem coisas que... tem coisas que eu já pedi Jéssica perdão, assim... É constrangedor ter que pedir perdão de novo. Mas o casamento só existe com longanimidade, com suportar um ao outro. É ou não é? Não tem coisas que a gente pede perdão a vida todinha, e a pessoa vem dizer assim: eu não acredito mais que você está pedindo perdão, que você já pediu não sei quantas vezes. Mas é isso que é ser longânimo. Meus irmãos, um dia desse eu li um texto do reverendo Valdeci sobre pastores, uma coisa que eu tenho pensado. Ele faz muita gente perceber os nossos pecados como pastor, e ele faz a gente perceber também que a igreja é lugar de pecador. E ele me faz pensar assim, eu acho que eu nunca pensei assim, isso de forma sincera, assim, racionalmente, mas sei lá, eu acho que inconscientemente eu tenho essa ideia. Eu acho que na igreja, se a gente fizer tudo certinho, fica tudo em paz, assim, nunca tem briga. Primeiro que eu não faço tudo certinho, toda vida eu faço alguma coisa errada. E segundo, mesmo quando às vezes você acerta, os outros erram também. E igreja é sempre um lugar assim, gente. O que é que mantém a unidade da paz? Aqui ele chama o vínculo. O que é que mantém? A longanimidade. Suportar uns aos outros é saber que o outro é uma pessoa difícil, e mesmo assim eu caminho com ele. É saber que fulano tem limitações. Não é dizer, fulano, tudo bem, suas limitações. Não, na medida que você pode corrigir, corrija. Se ele não se arrepende, se ele tem um pecado e ele não se arrepende, eu já disse, é gentil, é publicano, a Bíblia já disse que é para fazer. Mas muitas vezes o cara se arrepende e faz de novo, se arrepende e faz de novo, se arrepende e faz de novo, se arrepende e faz de novo. Aí o que é que a gente tem que fazer? Caminhar de novo, e de novo. Lembra quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo por dia? 70 vezes 7. Não é para você fazer o cálculo e anotar. Então vou começar, fulano errou já 1, 2, até chegar lá no 70. Não, o que Jesus está dizendo é: quantas vezes você deve perdoar? Sempre. É fácil fazer isso? Tem como fazer isso sem ser humilde, reconhecendo o valor do outro, que Cristo morreu por ele, o Espírito Santo mora nele, que Deus, o único Pai, está nele e age por meio dele?
Tem como você fazer isso se você não é manso, se você não abre mão às vezes dos seus direitos? Tem como fazer isso sem ser longânimo e suportando uns aos outros no amor? Não tem, meus irmãos. Agora a gente vai fazer isso porque a gente é bom, porque... Não, porque tudo isso já foi conquistado na cruz. E o Deus Trino está com a gente. E Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Que a igreja sempre se mantenha unida. E se depender de nós, sempre tenhamos paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, aceita esta canção, esse hino que acabamos de cantar, como a mais profunda expressão de nossa oração nesta noite, Senhor. Nós temos plena convicção, ó Deus, que se o Senhor não fortalecer a Tua igreja, se o Senhor não renovar nosso vigor, se a Tua graça for ignorada, ó Deus, se o Senhor não vivificar nossas almas, nós não passamos de um ajuntamento, um aglomerado de pessoas sem menor objetivo na vida. Mas é por causa de Jesus Cristo, ó Deus, é por causa do Teu Espírito Santo entre nós, que nós suplicamos que nesta noite o Senhor nos alerte, nos ajude a considerar nossos pecados, nossas fraquezas, nossas divergências, ó Deus, e nos esforçarmos para mantermos o vínculo da paz em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos, suplicando que nesta semana, ó Deus, quando vamos enfrentar as mais diversas situações de nossas vidas, algumas alegres, outras tristes, perigosas, ó Deus, prazerosas, enfim, suplicamos que a consciência da Tua presença entre nós se faça sempre presente. Tu sabes que temos pessoas enfermas, precisando da Tua ajuda, Senhor, da Tua cura, da Tua solução. Temos pessoas, ó Deus, com problemas emocionais, da mesma forma, problemas financeiros, ó Deus, pedimos que o Senhor venha ao encontro desses nossos queridos, pessoas, ó Deus, que estão na iminência talvez de perder o emprego, ou lutando para conquistar um. Em nome de Jesus, Senhor, cuida do Teu povo. Vivemos numa cidade tão linda, uma cidade tão prazerosa, onde a violência, ó Deus, tem descampado, como em tantas outras partes no Brasil. Dá sabedoria às autoridades constituídas, ó Deus, proteja as pessoas, os militares, ó Deus, aqueles que têm o dever de nos proteger, e cuida da nossa cidade, ó Deus. A Tua palavra nos ensina que nós devemos orar pela paz da nossa cidade, a fim de que possamos viver em paz. Cuida dos magistrados, cuida dos prefeitos, ó Deus, vereadores, deputados, o governador, os presidentes, senadores, ó Deus, a Câmara dos Deputados, enfim, ó Deus, que nesta semana o Brasil possa experimentar aquele bafejo da Tua graça, ó Deus. Renova, Senhor, as igrejas no nosso país. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos que nos despeça na Tua bênção, na Tua paz. Meus irmãos, idem em paz. Que sobre cada um de vocês repouse a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, a confissão, as considerações do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Quero assentar, meus irmãos. Apenas nós queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes, a todos